esperança que transforma, a esperança transformadora. Então, nossa esperança em Cristo tem ação transformadora. Todo aquele que deposita em Cristo essa esperança provará grandes mudanças. Vejamos então essa noite a ação transformadora desta esperança. Abra sua Bíblia em Romanos 8, do 18 a 25. Romanos 8, 5 tem o título da leitura, Presente e as glórias do porvir. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústia até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos e em nosso íntimo aguardamos a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Oremos ao nosso Deus. Maravilhoso Deus, Pai de infinita bondade, louvado seja o Teu nome. Obrigado ao Pai por mais uma oportunidade que temos de juntos poder Te cultuar. E nesta feita, ó Pai, reunido aqui neste templo, temos, ó Pai, esse momento de adoração que foi realizado e colocamos diante do Senhor toda a nossa adoração e esperamos que o Senhor receba com aroma suave. Mas pedimos também, Senhor, que nesse momento o Senhor nos fale por meio desta palavra, que as mensagens ou esta mensagem de hoje venha, Senhor, ao encontro de nossos corações, transformando nossas vidas, nos trazendo, ó Pai, a cada dia mais e mais a esperança do porvir, saber que o Senhor é quem nos guarda, nos protege e certamente no dia determinado por Ti, ó Pai, Tu virá nos buscar para a glória celestial. Que estejamos então aguardando esse dia maravilhoso, com muita alegria, suportando as aflições, as dores deste mundo, para que então possamos ter a alegria eterna. Assim nós Te louvamos, agradecidos em nome de Jesus, Teu Filho amado, que vive e reina para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Aqui no texto que nós acabamos de ler, irmãos, alguns pontos importantes a ser destacado, antes da gente entrar na mensagem em si. O texto, então, faz uma relação com todo o processo que nós enfrentamos por conta do pecado. O processo que não só nós, seres humanos, passamos, mas toda a natureza sofre por conta do pecado. É interessante, né, como o texto... Acho que baixou demais agora. É interessante como o texto enfatiza isso, quando ele diz assim... para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Passamos por aflições neste mundo, mas temos uma esperança que este mundo é passageiro e um dia estaremos na glória dos céus, onde lá não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, não passaremos mais por necessidades. Verso 19... há uma expectativa, e ele diz que essa expectativa é ardente por parte de toda a criação, aguardando a revelação do Filho.
a revelação que eles estão aguardando é o cumprimento desta revelação. A revelação de Deus está em nossas mãos, é a Bíblia Sagrada. Temos a Bíblia como a revelação de Deus. E Deus se revelou ao homem para que o homem conhecesse a sua vontade. O Filho veio a esse mundo, o nosso Senhor Jesus Cristo, pura e exclusivamente para revelar a vontade de Deus. E ele voltou para junto do Pai, prometendo que retornaria e estaria preparando o lugar, e quando este lugar estivesse preparado, ele voltaria para nos receber juntamente com ele. E aí teríamos a eternidade ao lado de Deus. Então é esse cumprimento que toda a criação está aguardando que se complete. Diz então, verso 20, a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Quem foi que sujeitou a humanidade ou a criação? O inimigo, Satanás, uma vez oferecendo Adão e Eva a oportunidade de pecarem, desobedecendo a Deus, sujeitou toda a criação ao pecado. Agora estamos sujeitos, dependentes, muitas vezes escravos, dominados pelo pecado. E Cristo veio justamente para nos libertar. E essa esperança que temos em Cristo é que nos traz esta liberdade. Verso 21. Na esperança da própria criação ser redimida do cativeiro. Olha aí, estamos presos nesse cativeiro que é o pecado. O cativeiro da corrupção. Para então que haja a liberdade da glória do Filho de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta a angústia até agora. A criação aqui que ele se refere como um todo, mas a grande parte especial aqui da criação são os escolhidos, os salvos, aqueles que foram separados para a adoração a Deus e para a salvação ao Senhor. Estamos vivendo neste mundo, irmãos, e certamente passamos por muitas aflições, porque estamos em um mundo corrupto. Não confiamos um no outro, não podemos dar crédito às palavras dos homens, porque estão todos, diz que não há um justo, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, quando muitas vezes avaliamos a nossa vida, queremos então colocar em nós uma característica de bondade. E aí achamos que somos bons o suficiente. Mas só basta nós entrarmos em confronto, estarmos diante da lei de Deus e percebemos o quanto mal nós somos. Se observarmos os 10 mandamentos, claramente em alguns deles nós já caímos, se não todos. Então, os 10 mandamentos é um critério que apresenta justamente o que é a bondade de Deus. E como aquele que quer ser bom igual a Deus, deve fazer. E nós quebramos esses mandamentos no longo da nossa vida e, consequentemente, perdemos essa característica de bondade. Bom, só existe um, que é Deus, afirmou Jesus Cristo. E se nós queremos ser bons, devemos cada dia estar mais parecidos com Cristo, ou buscar essa aparência de Cristo em nossas vidas. Continuando então, verso 24, porque na esperança somos salvos. É essa esperança em Cristo que nos traz salvação. E salvação esta, salvação deste mundo corrupto, salvação da aflição que passamos aqui, salvação de todo o contexto de aprisionado, somente através, dizendo, a esperança, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos.
não sabemos o dia da vinda de Cristo. Os discípulos perguntaram: quando será, Senhor, que ocorrerá o fim dos dias? Quando será que ocorrerá, então, a consumação dos séculos? Jesus, então, disse que esta informação só o Pai sabe. Foi dado o direito somente do Pai saber. E por esse motivo, o Filho abdicou desse direito, mesmo sendo Deus, ele não quis saber deste momento. E aguarda, então, a ordem do Senhor dos Senhores, quando então ele virá resgatar a sua criação. Dando então continuidade, diante dessa apresentação do texto, quero então apresentá-los também algumas transformações que esta esperança nos traz. Como vimos, a criação aguarda, está numa expectativa que aconteça essa transformação, e essa transformação ela já é possível, ela já está atuante nos nossos dias, desde que coloquemos nossa esperança em Cristo. As consequências do pecado trouxeram uma nefasta avalanche de todo tipo de dores, sofrimento e catástrofe sobre a humanidade. Alguns dizem ser castigo de Deus o que está acontecendo. Na verdade, tudo o que fazemos tem consequências, boas ou más. Se estamos colhendo algo mal, certamente plantamos algo mal. As consequências da desobediência de Adão e Eva os prejudicaram, e todos os seres viventes, como também a própria natureza. Agora, a única esperança para transformar essa triste realidade está na pessoa de Jesus Cristo. Vejamos por que Jesus é a única esperança transformadora. Só Jesus transforma trevas em luz. Por isso que Jesus é a única esperança transformadora. Ele é o único que tem poder para transformar trevas em luz. Abra sua Bíblia aí, em Lucas, capítulo 18, verso de 35 ao 43. Lucas 18, 35 ao 43. A cura do cego de Jericó. Aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, falando aqui de Jesus Cristo, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. E então anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, Filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam à frente o repreendiam para que se calasse. E ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou: O que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: rompera a tua vista, e a tua fé te salvou. Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguiu, glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Meus amados, uma história bastante conhecida, né? Deste cego, o cego de Jericó, no qual há muitos anos a Bíblia não é clara na afirmação de quanto tempo este homem era cego, mas quando ele afirma, mas esse homem, dificuldade de enxergar, era um homem desprezado pela sociedade, era um homem que vivia a mendigar, vivia nas ruas, numa escuridão. Essa cegueira traz uma relação muito próxima com
a vida daqueles que andam longe de Deus. Alguém que não segue o Senhor, não segue a sua palavra, não obedece à palavra do Senhor, é alguém que está cego. A Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. E são tantas as vezes que falamos de Jesus para as pessoas, sejam nossos vizinhos, amigos, familiares, e eles não conseguem enxergar a verdade, ao ponto de muitas vezes a gente até querer se irritar com isso. Rapaz, como é que pode um negócio tão claro, você não enxerga? Mas é assim, a gente tem que ter paciência. Imagina um cego querendo atravessar a rua, e você diz, bora cego, anda. Para onde, meu filho? Anda para cá onde? Eu não estou vendo nada. É justamente muito parecido. Quando a gente quer indicar o caminho para alguém, mas ele não consegue ver, porque o pecado, o nosso inimigo, o inimigo de nossas almas, cegou o nosso entendimento. Mesmo lendo a Escritura, eles não conseguem compreender. Eu lembro muito de um amigo que trabalhou comigo há muitos anos atrás, e ele passava o dia lendo o Evangelho, né? Os Evangelhos. Tinha aquela bíbliazinha pequena dos Gideões, e ele ficava o dia todo. A gente trabalhava em um estacionamento, enquanto não tinha fluxo de carro, ele ficava lendo. E eu chegava perto dele, não era crente nessa época, chegava perto dele e dizia, rapaz, tu entende alguma coisa aí? Rapaz, eu não entendo nada. E para que tu está lendo? É só para passar o tempo. Então, ele lia, mas não com verdades contidas na palavra de Deus. A realidade do mundo, irmãos. E nós que conhecemos a verdade, nós que foram retirados essa venda dos olhos, nós que conseguimos enxergar a verdade, temos a responsabilidade de anunciar essa verdade, de guiar as pessoas. Cristo criticou os religiosos de sua época, os fariseus, porque ao invés de facilitar e ajudar aqueles que estavam cegos, eles davam cargas a estas pessoas para que elas carregassem, sem iluminar o caminho. E aí Jesus chamava ele de cego, guia de cego. Já pensou? Um cego guiando outro cego? Certamente isso não vai dar bem, vai dar mal. Então, é importante, uma vez conhecendo, uma vez tendo sido retirada a nossa venda, tenhamos com clareza a compreensão da palavra e possamos ajudar os outros que permanecem nesta cegueira. Mas para que eles possam ser desvendados seus olhos, é necessário que ele crie esta esperança, é necessário que ele deposite essa esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. Veja só o que é que ele diz em João 8,12. De novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. É interessante o texto aí, eu fiz esse grifo justamente para a compreensão do texto. Jesus afirma ser Ele que ilumina este mundo. É Ele que traz a luz de Deus para nós. E é importante, para que a gente obtenha esta luz, é importante que nós o acompanhemos. Devemos andar ao lado dele. Então, onde acende-se uma luz, estamos protegidos, estamos seguros. E é importante, então, seguirmos os seus passos. Eu lembro na minha infância, próximo a Fortaleza, eu passava minhas férias na Caucaia, um sítio lá na Caucaia. E nesse sítio não havia energia elétrica. E nós íamos para lá e minha família, meus parentes lá, todos eram da Assembleia de Deus. E quando chegava a noite, o meu avô pegava um lampião, amarrava numa madeira, estendia e nós íamos seguindo ele. Ele ia na frente, nós íamos atrás. Só aquela veredazinha, nem rua tinha, só aquela veredazinha, como se fosse aqueles caminhos de formiga, e a gente ia seguindo a luz lá na frente. Eram várias, quase 20 pessoas, para então chegar até a igreja. Rapaz, isso na minha mente, assim, é o que Jesus Cristo está dizendo aqui, ó. Quem me segue não andará nas trevas. Quem ficasse para trás
ou quem não seguisse aquele que estava com a luz, certamente ia ter que cruzar todo aquele caminho na escuridão da noite. Imaginemos, irmãos, as trevas que este mundo vive. Então, diante dessas trevas, só existe uma luz capaz de nos dar direção, e essa luz é Jesus Cristo. Então, busque Jesus e certamente Ele transformará as trevas que você anda em plena luz, porque Ele te guiará com a sua luz infinita. Em segundo lugar, só Jesus transforma tristeza em alegria. Eu não sei o que ou quais são os motivos nos dias atuais que têm te trazido tristeza, mas vivemos em um tempo de muita tristeza. E a tristeza, querendo ou não, ela vai, se não for tratada, ela pode causar ansiedade e depressão. Tantas pessoas, por guardar tristeza, falta de visão, acaba que em seu coração ficando cada vez mais duro, e ele vai se reservando, se trancando em seus lares. Durante esse período de pandemia, muitas pessoas posterior a essa pandemia não se recuperaram, ainda estão sofrendo com ansiedade e depressão. São doenças trazidas por muita tristeza, desgosto da vida. Essas pessoas perdem o prazer da vida, a alegria da vida. E Jesus, Ele veio para nos alegrar. Quando estávamos sem Cristo, estávamos sem esperança. Estávamos completamente sem horizonte, sem saber para onde ir, estávamos perdidos. Mas Cristo veio para nos trazer a luz, e juntamente com essa luz, a alegria de saber agora o destino da nossa alma. Para onde estamos indo? Qual é o rumo da nossa vida e o propósito de nossa vida? Então, essa alegria se dá por reconhecer o favor divino. Abra sua Bíblia em João, capítulo 5. João, capítulo 5. Verso 2 a 10. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico de Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, todos esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo e agitava essa água. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava ali há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Acho muito interessante essa história. Quando o cidadão estava lá, com toda a sua aflição, com toda a sua agonia, tentando de todas as formas sair daquele sofrimento, daquela aflição, daquela tristeza, ninguém o socorreu. Ele disse para Jesus que ninguém o ajudava a entrar no tanque. Antes,
outro pulava na frente, e ele sempre perdia a oportunidade de alcançar a alegria da salvação ou a alegria da cura. Jesus então chega para aquele homem e identifica que aquele homem certamente Jesus foi várias vezes nesse lugar, passou por lá várias vezes e observava esse homem sempre no mesmo lugar. E ele não se movia, estava em um leito, deitado. E Jesus certamente, vendo aquilo, se comoveu, percebeu ali uma oportunidade de que pudesse trazer alegria a alguém que estava completamente desesperançoso. Jesus então, o texto afirma que aquele homem tinha uma enfermidade que já durava 38 anos. Não sabemos se esse tempo todo ele estava na beira daquele poço, daquele tanque, mas ele estava ali já há longo tempo. E não via de forma alguma alegria naquela situação. A esperança dele estava morrendo. Mesmo ali naquele lugar onde se trazia esperança, ele não via esperança para si. Mas quando Jesus chegou, o poder do nosso Senhor transformou aquela realidade. A sua tristeza foi embora, porque ele ouviu a voz do Senhor e atendeu ao seu mandato. É interessante isso, irmãos. Não adianta apenas ouvir a voz de Deus. Não adianta apenas a gente ler a palavra de Deus. É necessário cumprir, obedecer, para que esta graça nos alcance. Aquele homem foi alcançado pela graça de Deus, não porque ele estava na beira do poço, mas sim porque ele obedeceu à ordem de Jesus. E que ordem foi essa? Antes da ordem, Jesus pergunta se ele queria ser curado. Que pergunta, né? Rapaz, é tudo que eu quero. Já tentei de todas as formas, mas não consigo. Então Jesus afirma para ele no verso 8: levanta-te, toma o teu leito e anda. É interessante, por que Jesus ordenou que este homem tomasse o leito? Por que será? Certamente, todos que estavam ali tinham observado esse homem chegar lá, sendo carregado em um leito. Carregar agora o leito, ele próprio, demonstrava então todo o poder de Deus, de que a realidade dele havia sido transformada. E ele estava carregando de volta o leito para que ele nunca esquecesse do que Deus fez por ele. Como é fácil, irmãos, esquecermos da bondade de Deus. Como é fácil esquecermos da alegria que o Senhor coloca em nosso coração. Nós trocamos a alegria de Deus, muitas vezes, pelos prazeres momentâneos do mundo. São prazeres de minutos, são prazeres de pouco tempo, mas a alegria que o Senhor coloca em nossa vida, ela é transbordante, ela nos preenche, ela nos enche por completo. E aquele homem então toma o seu leito e sai daquele lugar. E de repente, na saída, ele é questionado. Pai, o que é que você está fazendo? Hoje é sábado. Os judeus, eles tinham uma lei que ele não poderia fazer nenhuma atividade no dia de sábado. Não podia carregar peso, não podia andar por muitos quilômetros. Ele tinha um limite. Então ele não podia se esforçar, porque era o dia do descanso. Era o dia de adorar a Deus. Então o sábado era um dia consagrado ao Senhor. E questionaram a ele, e ele disse que ele tinha sido curado. E a pessoa que havia curado ordenou que ele então levasse aquele leito. E ele então, com toda alegria, volta para o seu lar. É interessante que mais à frente é dito que ele se encontra novamente com Jesus. Agora não mais naquele tanque, mas no templo, adorando ao Senhor. E ao encontrar-se com Jesus, ele diz: Jesus, olha, você não volte a pecar, não volte à prática do pecado, para que coisa pior não te aconteça. Vá, a tua fé te salvou.
Naquele momento ele reconheceu quem era Jesus. E ele correu até os judeus e disse: agora eu sei quem me curou. Foi Jesus Cristo. Então naquele momento ele não reconheceu Jesus, mas ele creu no poder da palavra do Senhor. E essa crença, essa fé, fez com que ele provasse da alegria plena que só o Senhor tem a nos oferecer. Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Quem escreve estas palavras é o apóstolo Paulo. Ele estava preso quando escreveu estas palavras, mas a alegria dele era tão grande, mesmo por trás de uma grade, ele não conseguia perder essa alegria. E essa alegria transbordava ao ponto dele escrever uma carta aos irmãos de Filipos, uma cidade, aos irmãos daquela igreja, que ficava na cidade de Filipos. E ali naquele lugar ele estava exortando os irmãos a se alegrarem. Não se entristeça, porque eu estou preso, não fique preocupado. Alegrai-vos juntamente comigo. E por várias vezes essa carta é conhecida como a carta da alegria. Se você for ler essa carta, você vai ver que a alegria é constante. E o resumo desta carta é este versículo, que ele afirma a nós que a nossa alegria deve estar no Senhor. Não devemos olhar as circunstâncias. Não, eu não tenho tudo o que eu quero. Mas entenda, você tem tudo o que precisa, porque o nosso Deus não deixa faltar. Nós temos tudo o que precisamos, não temos tudo o que queremos, porque se tivéssemos tudo o que queremos, certamente poderíamos ser soberbos, poderíamos ser altivos e não reconhecer que tudo que temos vem do Senhor. Por isso que é importante valorizar cada detalhe. Por isso que Deus deseja que a gente seja grato até pelo pão de cada dia que Ele nos dá hoje. Agradecer a Deus todos os dias. Então assim a nossa alegria se estende e se transforma grandemente. Em terceiro lugar, só Jesus transforma morte em vida. Eu estava assistindo uns vídeos hoje na internet, e aí uma mãe gravando uma filha, uma criança, eu acho que tinha uns 6 para 7 anos, e essa criança estava revoltada, elas estavam chegando de um velório, e a criança revoltada dizendo: mãe, como é que pode, mãe? Por que o pastor não orou para aquela pessoa que estava morta ressuscitasse? Tudo que eu queria é que o pastor me chamasse lá na frente e deixasse eu orar, porque eu ia pedir o meu Deus, e Ele iria trazer aquela mulher à vida novamente. Irmão, que fé tremenda, né? Que fé tremenda. Qual o tamanho da nossa fé? Eu sei que todas as coisas acontecem diante da vontade de Deus, no tempo de Deus. Deus nos traz a vida, Deus tira a vida. O tempo é dele, ele que está no controle disso aí. Mas é interessante que na sua palavra observamos que este poder que Deus tem sobre a vida e a morte, ele tem realizado muitas, como eu posso dizer, muitas exceções. Ele tem ressuscitado muitas pessoas, ele tem ajudado muitas pessoas em uma condição terrível. Se formos olhar para o aspecto de morte espiritual, todos nós, a Bíblia diz, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Deus nos deu vida juntamente com Ele. Irmãos, esta vida, essa transformação, nenhum outro pode fazer, somente Deus. É no poder de Deus que esta mudança acontece, da morte para a vida. Há um texto bastante conhecido, a morte de Lázaro. Vamos só observar uns detalhes. Capítulo 11 de João, verso 38 a 45. João 11, 38 a 45. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo,
encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tira a pedra. Disse então Marta, a irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu Jesus: não te disse eu que, se creres, verá a glória de Deus? Retiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E, tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estava morto, tendo os pés e mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto num lenço. Então lhe ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Naquele dia, não só Lázaro ressuscitou, muitos outros creram nele. O crer aqui traz a ideia de ressuscitação, de voltar à vida. Aqueles que estavam perdidos, aqueles que estavam em pecado, arrependeram-se de seus pecados, vendo aquele grande testemunho, e se voltaram para o Senhor em arrependimento e fé. E sabe, irmãos, essa certamente é uma história muito impactante. Você presenciar, você ver alguém ressuscitando, isso certamente causa um impacto muito grande na vida de qualquer pessoa. Mas entendemos que este milagre, ele acontece diariamente, no mundo inteiro, onde é pregado o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que crê, ressuscita. Aquele que crê, vem à vida. A sua vida passada já não existe mais. Ele estava morto em seus delitos e pecados. Agora ele é uma nova criatura. E então ele vive para a glória de Deus. Em João 11, 25, disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Creres nisso? A Bíblia fala sobre 3 tipos de morte. Nós temos a morte espiritual. A palavra morte, primeiramente, entendemos que ela significa separação. O homem é composto por 2 partes, corpo e alma, ou corpo e espírito. A parte material e a parte espiritual. O corpo veio do pó e ao pó tornará. A alma veio de Deus e a Deus retornará. Então, quando nós morremos, é separado o corpo da alma. O corpo vai para o pó e vai voltar a ser pó, e a alma vai voltar para Deus. Mas antes disso, há uma morte espiritual, a morte que Deus havia falado para Adão e Eva. Aquela morte era a morte de separação entre o homem e Deus. Quando o homem peca, ele se separa de Deus. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então a primeira morte é a morte espiritual. Segunda morte é a morte física, quando morremos de fato. O corpo volta para o pó e o espírito volta para Deus. Para então ser provado se você vai passar pela terceira morte, que é a morte eterna. Essa terceira morte só irá passar aquele que não crê em Jesus como único e suficiente Salvador. Essa morte é a pessoa vai ser separada de Deus eternamente. Para ele não há mais salvação. Ele será lançado no inferno, junto com o diabo e os seus anjos. E lá sofrerá a eternidade, não terá fim.
Então, para que eu escape da terceira morte, eu preciso então vencer a primeira morte, que é a separação entre eu e Deus. E esta separação é justamente realizada pelo pecado. E eu preciso então me arrepender dos meus pecados, pedir perdão a Deus, e então eu vencerei essa morte. Jesus Cristo veio a esse mundo justamente para nos dar vitória sobre essa morte. E aí ele então nos ajudará a transformar, a sermos transformados, sermos retirados da morte e nos colocado em vida, novamente ligado ao Pai. E aí nós temos direto acesso ao Pai, através de Jesus Cristo. Jesus disse assim na oração: tudo que pedires ao Pai, em meu nome, crendo, recebereis. Olha só, que privilégio. Antes estávamos separados, em pecado, desobedecendo a Deus, reconhecendo o pecado, pedindo perdão a Deus, se ligando a Cristo. Agora a gente tem livre acesso a Deus, podemos falar diretamente com Deus. Irmãos, que privilégio maravilhoso. Se você não tem essa esperança, não tem essa alegria, você certamente não sabe o que você está perdendo. É algo maravilhoso você poder falar diretamente com Deus e Ele nos dá esse livre acesso através da sua palavra. Então aqui vemos Jesus apresentando Ele mesmo como sendo a ressurreição e a vida. Ninguém pode ter vida a não ser através de Jesus Cristo. Então quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim, jamais morrerá eternamente. Quarto lugar, estamos chegando ao fim, irmãos, falta só mais um. Só Jesus transforma escravidão em libertação. João 8, 31 a 34. João 8, 31 a 34. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam então eles: somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livre? Replicou então Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Até o 34, muito bem. Todo o que comete pecado é escravo do pecado. Jesus está falando a homens religiosos, que na sua religião, no seu contexto cultural, tinha-se o pensamento de que eu nasci nessa religião, então eu estou salvo. Ele não precisava fazer nada, ele nasceu na religião. E entendemos, e o que Jesus então explica, que religião não salva. Que não é nascer em uma religião que me traz a garantia de uma salvação. A minha garantia de salvação está em Cristo Jesus. Por isso, irmãos, que nós cremos, por exemplo, que o batismo ele vem posterior à salvação. Eu preciso primeiro crer em Jesus, para que então eu seja batizado. Aquele que crê será batizado. Para que então eu possa provar desse novo nascimento e assim me tornar uma nova criatura. Enquanto eu não conheço esse relacionamento com Deus, não adianta eu me molhar na água do batismo, não adianta eu estar em uma igreja, não adianta eu fazer minhas preces, minhas orações, minhas promessas, nada disso vai adiantar diante de Deus. Porque não houve uma libertação, não houve uma transformação. Por isso o texto é muito claro. Devemos permanecer na palavra. Ele diz aqui no verso 31, se vós permaneceis na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então o que nos liberta é o conhecimento da verdade e a prática dela. Não só conhecê-la. Os judeus conheciam, irmão. Um judeu com 12 anos,
ele conhece o Pentateuco todinho decorado, os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles têm esses 5 primeiros livros da Bíblia decorado. Era assim que era feito. Uma criança com 12 anos de idade ia até o templo, se apresentava diante do sacerdote e declarava o Pentateuco. Respondia perguntas sobre o Pentateuco. Os 5 primeiros livros da Bíblia, ele sabia decorado. Não tinha números não tinha versículos, não tinha capítulos para ele decorar assim mais fácil. Era o texto completo. Às vezes a gente pede um versículo decorado e o cristão não conhece, não sabe, não lembra, engancha. Então veja, irmãos, a importância de conhecermos a palavra e praticarmos a palavra. Não adianta apenas o conhecimento sem a prática. É conhecendo que praticamos. E uma vez praticando a palavra, somos libertos. A escravidão do pecado não terá mais poder sobre nós, porque estamos debaixo da graça de Deus. João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E essa então libertação que vem do Filho através da palavra. A palavra pregada pelo Filho é que nos traz a libertação. Nós somos filhos de Deus, olha só o poder que nós temos, podemos trazer libertação a outras pessoas. A palavra que vem do Filho traz libertação, que esta palavra vem do Pai também, porque o Filho fala o que o Pai orienta. E por último, só Jesus transforma condenação em salvação. Mateus 23, 23. Mateus 23, 23. Vamos ler até o verso 33. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dai o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Guias de cego, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpai o exterior do corpo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina, intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do corpo, para que também o teu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos, de toda imundície. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adorais os túmulos dos justos, e dizeis, se tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim contra vós mesmos testificais, que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei-vos, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Irmão, que palavra dura. Para homens que conheciam a verdade. Imagina só. Estes homens conheciam a palavra de Deus, tinham acesso à palavra de Deus, mas não praticavam. Exigiam que os outros fizessem muitas coisas,
mas eles próprios não viviam daquela forma. Vocês conseguem identificar algo parecido? A religiosidade do mundo? Quantas vezes somos arguídos, exigidos que façamos isso ou aquilo, mas os próprios líderes não dão bom testemunho. Talvez você, como pai, muitas vezes orientou seus filhos a fazer algo de determinada forma e depois você mesmo estava fazendo errado na frente dos seus filhos. Como é que você tem moral para cobrar? Que moral você tem? Assim Jesus estava dizendo para aqueles homens. Que moral vocês têm para usar a boca de vocês para falar de Deus? Rapaz, os adjetivos que Jesus usa contra estes homens são muito pesados. Hipócritas, sepulcro caiado, chama eles de serpentes, raça de víboras. E por fim, eu queria destacar isso aqui. Como escapareis da condenação do inferno? Veja, irmãos, que a religião não salva. Aqueles homens, conhecendo tanto da palavra, estavam condenados ainda ao inferno. Por isso que é importante entendermos que a nossa relação com Deus não é meramente religiosa, mas uma relação de intimidade, de proximidade, de vivência. É conhecer a vontade de Deus e praticar a vontade de Deus. Não apenas saber que ela existe, mas saber que ela é importante para a minha vida, que ela me dá garantias futuras. Se eu pratico a palavra de Deus, eu tenho então a segurança de que o Senhor há de me salvar. Diante da minha vida de obediência à santa palavra. Lembrando que a salvação não depende da nossa obediência. A salvação é dada por Deus, é um dom, é pura graça. Mas o salvo, ele pratica o que é bom. O salvo, ele é grato ao Senhor e vive na obediência da palavra de Deus. Essa é a diferença. Esse é o entendimento que a gente tem que ter. Então vejamos só, Jesus transforma condenação em salvação. Alguns dos judeus creram no Senhor. Não alguns, mas muitos. E assim, aqueles que creram foram salvos. O texto, então, Jesus está confrontando os judeus, mas em outros momentos, nós encontramos os judeus crendo em Jesus. Por exemplo, quando ele ressuscitou Lázaro. Por exemplo, um fariseu que eu poderia citar para vocês que se converteu, é Nicodemos. Nicodemos era fariseu, e ele foi se encontrar com Jesus. E naquele encontro, ele aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador, tornando-se um cristão, e foi salvo. Então veja que, mesmo compreendendo, tendo um conhecimento da palavra, também é importante a nossa prática da palavra. Marcos 16:16, quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Destacado aí, quem crer será salvo, quem não crer está condenado, já está condenado. Essa é a realidade do mundo, e aí eu pergunto, onde você se encaixa nessa realidade? Em qual dos dois grupos você está? Você crê e pratica aquilo que você crê, você tem a salvação. Se você não dá crédito, mesmo tendo conhecimento, a Bíblia diz que você está condenado. Não sou eu quem digo, estou afirmando o que a Bíblia diz. Então, tenhamos esta consciência. Concluindo então, grande é a ação transformadora na vida daquele que sua esperança está focada em Deus e no poder do Filho. Se você ainda não vive esta esperança, venha hoje para Cristo e Ele fará toda a mudança necessária em sua vida, para que então você viva a viva esperança da vida eterna. João 3:36, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna,
O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Que nesta noite, meu amado irmão, amigo, que nos visita, que nesta noite o Senhor tenha falado ao seu coração. Não sei qual a sua relação com Deus, ou como você tem vivido a sua fé, mas diante do que a palavra de Deus nos anuncia, percebemos que é necessário um relacionamento mais próximo com Deus, uma intimidade maior com o Senhor, que nesta noite você possa fazer a sua confissão de fé, crendo no Senhor Jesus e decidindo andar em conformidade com a sua palavra, para que então você receba essas garantias, você passe por essas transformações, para que então você esteja preparado para morar no céu. Peço que você curve sua cabeça, vamos orar ao Senhor nesta noite e assim agradecer a Ele. Deus Santo, Pai querido, louvado seja o Teu nome, muito obrigado ao Pai, por mais uma oportunidade que temos de poder Te cultuar. Recebe com aroma suave, ó Pai, tudo que foi feito esta noite aqui e Te agradecemos pela palavra proferida, que o Senhor conduza essa palavra até o íntimo dos nossos corações, para que então, Senhor, esta semente sendo lançada possa germinar e frutificar, e assim nos tornemos, ó Pai, não apenas ouvintes da Tua palavra, mas verdadeiros praticantes, para que o Teu nome seja honrado e glorificado através de nós. Ó Pai querido, eu quero Te agradecer por cada um aqui presente. Te agradeço, ó Pai, por individualmente cada um, mas também por cada família aqui representada. Intercedo e rogo, ó Pai, que o Senhor derrame da Tua graça, do Teu favor sobre cada lar, sobre cada família, concedendo a Tua santa paz, trazendo transformação, ó Pai, em todos os lares aqui representados, para que o Teu nome seja honrado e glorificado, ó Pai, em nosso meio, para que o Teu nome seja honrado e glorificado no seio do nosso lar, e assim, ó Pai, possamos viver uma vida de gratidão ao Senhor, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor faz. Eu peço que a igreja continue em oração, intercedendo por todos. Eu gostaria nesta noite de fazer um apelo, um convite a você que ouviu esta mensagem e entendeu a importância que devemos dar à esperança em Cristo Jesus. E sua esperança, se está em outra coisa que não seja Jesus, deixe isso de lado, se volte para o Senhor, porque Ele é rico em perdoar. Então, nesta noite, se você gostaria de receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, levante a sua mão para que eu possa orar por você. Alguém nessa noite gostaria de fazer a sua confissão de fé, reconhecendo que a sua esperança está em Cristo e só Ele pode mudar a sua realidade? Alguém esta noite para Cristo? Levante a sua mão. Querido Deus, Pai de infinita bondade, só Tu, Senhor, conhece o nosso íntimo, sabe, ó Pai, a intenção do nosso coração, sabe o que nós precisamos mudar em nossas vidas. E Te pedimos, ó Pai, aquilo que nós não temos poder para mudar, que o Teu Santo Espírito chegue, ó Pai, intercedendo diante de nós, nos purificando, tirando de nós todo o pecado, toda artimanha do mal, para que então tenhamos uma vida consagrada ao Senhor, uma vida de adoração, uma vida de serviço, uma vida, ó Pai, que verdadeiramente glorifica o Teu santo nome. Ó Pai querido, Te agradeço por cada um que veio esta noite, Te peço pelo retorno para casa, que o Senhor nos acompanhe, que o Senhor nos proteja, nos livre de todo o mal. Nos concede, ó Pai, uma boa semana diante da Tua presença. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Graças a Deus.